Obrigado. Bom dia a todos. 2 de setembro de 2020, nessa importante data, nós damos início ao nosso webinar Intermodalidade no Plano Nacional de Logística. Essa é mais uma solução que foi encontrada pela empresa de planejamento logística para aproximar a sociedade e o governo das suas ações. Para dar início às nossas atividades de hoje, nós vamos passar a palavra para o nosso diretor-presidente, Arthur Lima. Bom dia, presidente. Bom dia, Imair. Bom dia, equipe EPL. Eu começo a minha fala agradecendo a presença de todos os participantes que nos acompanham online nesta quinta edição do webinar EPL. Esta é uma iniciativa da estatal para debater e apresentar os estudos que estão sendo desenvolvidos para a produção do Plano Nacional de Logística 2035. Faço um agradecimento especial ao secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em nome de quem cumprimento os servidores do Ministério e suas vinculadas. É uma honra ter a participação de um integrante do Ministério tão envolvido com o planejamento da infraestrutura brasileira, como é o caso do secretário executivo Marcelo Sampaio, que traz nas veias o planejamento. Como eu disse, esta é a quinta edição do webinar. Nós já apresentamos os estudos sobre rodovias, portos, ferrovias, transporte aquaviário e a nossa visão de cada um desses modos de transporte no planejamento de longo prazo do brasileiro. O PNL é um documento de fundamental importância que aponta os gargalos e as soluções logísticas que são capazes de revolucionar o transporte de cargas e passageiros no Brasil. Depois de ter tratado de todos os modos, chegamos a esse quinto encontro, em que abordaremos a intermodalidade, ou seja, quando o transporte é feito usando mais de um modo. A intermodalidade talvez seja o resultado mais claro de uma rede integrada e planejada, capaz de extrair de cada caso o custo mais baixo para o transporte entre dois pontos do mapa. O Brasil vive há alguns anos uma transição do sistema de transporte. O planejamento de uma rede integrada e eficiente que possibilite essa intermodalidade na movimentação de cargas por toda a sua cadeia de suprimentos. Podemos dizer que, entre outros fatores, essa alteração é decorrência do processo de concessões de ferrovias e portos e da execução de obras estruturais. Uma das importâncias que destacamos da intermodalidade é a redução de custo para o produtor, especialmente para o transporte de commodities, em que o peso do custo logístico reduz significativamente a competitividade brasileira. O uso eficiente dos recursos de infraestruturas também é um dos pontos importantes. E o equilíbrio entre os modais de transportes. Para isso, é necessário ter inteligência na alocação de recursos e planejamento. Para pensar a intermodalidade, precisamos conhecer de onde as mercadorias estão saindo e para onde elas precisam ir. Precisamos pensar na estratégia de crescimento do país e também precisamos analisar os indicadores estratégicos do planejamento de longo prazo. Por isso estamos aqui hoje debatendo esse tema junto à sociedade. Agradeço em nome da EPL a Secretaria de Aviação Civil do Ministério, cujo trabalho no desenvolvimento da matriz de origem e destino possibilitou que formulássemos bases importantes para o desenvolvimento do PNL 2035. Os últimos dias foram de grandes novidades para a EPL. O Observatório Nacional de Transporte e Logística lançou essa semana 2 novas publicações. Este já é o braço de pesquisa da EPL e importante fonte de conhecimento sobre transporte no país. Agora busca levar essas informações de forma rápida e descomplicada a todos os brasileiros. Além disso, divulgamos também nossa iniciativa de estudo de emissão de títulos verdes para os grandes projetos de infraestrutura do governo federal. É a importância do meio ambiente para as obras de infraestrutura que o EPL busca desenvolver com esses títulos. Estivemos também presentes no leilão dos terminais STS 14 e 14A na semana passada. E hoje tivemos a confirmação que temos mais 3 leilões aprovados pela ANTAC, todos de portos estruturados pela EPL. Vejam, semana passada nós tínhamos a previsão de uma arrecadação de 100 milhões de reais e o leilão se mostrou muito exitoso. Foram mais de 500 milhões de reais que serão postos à disposição da Santos Port Authority para o desenvolvimento dos seus trabalhos.
Os projetos de arrendamento dos terminais MAC 10 em Maceió, Atu 12 e 18 em Aratu, na Bahia, são grandes projetos que vão contribuir muito para o tema aqui debatido hoje. Por fim, parabenizo os técnicos da EPL que vêm trabalhando para manter as entregas prometidas e têm apresentado esse trabalho fantástico, como visto nessas últimas considerações. Entregas essas que contribuem para o programa de concessões do governo do presidente Jair Bolsonaro e, como o Ministério sempre fala, o maior programa de concessões do mundo. Encerro aqui a minha fala. Espero que todos tenham uma discussão muito proveitosa. Emair, é contigo. Muito obrigado ao diretor-presidente Arthur Lima pelas palavras, trazendo aqui informações não só sobre o Plano Nacional de Logística, mas sobre todas as ações que a empresa de planejamento e logística tem feito para dar o devido suporte aos programas de infraestrutura do Ministério. Nós hoje contamos com a presença do nosso secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, o senhor Marcelo Sampaio, que também vai passar alguma mensagem para os participantes hoje do nosso webinar Intermodalidade. Então, passamos a palavra ao secretário executivo, Dr. Marcelo Sampaio. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Infelizmente não estou com a minha imagem, mas eu queria, nesse momento, agradecer o convite do nosso presidente aqui, o Arthur, pelo convite para participar dessa abertura, desse 5º seminário e webinar aqui da intermodalidade no nosso Plano Nacional de Logística. Também cumprimentar o Emair. Eu tenho a oportunidade de trabalhar no Ministério do Transporte desde 2008, e trabalhamos juntos, eu e o Emair também, ali no planejamento do Plano Nacional de Logística e Transporte, o PNLT, a revisão. Entrei no Ministério logo depois que a gente publicou, em 2007, o primeiro PNLT. Em seguida, participei também, nos anos seguintes, também da construção do Plano Nacional de Logística Portuário, e em 2012, estava ali junto na presidência da República, junto com as pessoas que estavam idealizando a empresa de planejamento e logística, buscando trazer para dentro do Estado essa expertise, de desenvolver estudos, de desenvolver planejamento. A gente tinha ali empresas terceirizadas, a gente fazia um leilão, uma licitação, acho que o Emair vai lembrar disso, para poder contratar empresas para executar o nosso planejamento, e muitas vezes a gente não entendia a caixa preta, de onde que saía os números, de onde que saía aquele portfólio de projetos que deveriam ser prioridade para o governo federal, para o Estado, hierarquizar essas entregas. Então, é uma satisfação poder estar nesse webinar, que tem aí como tema a intermodalidade, Arthur? A intermodalidade é, sem dúvida nenhuma, um desafio para nós no Brasil. Um país que tem uma matriz de transporte desequilibrada, que nós temos feito um esforço muito grande desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro em buscar esse equilíbrio da matriz, incentivando o transporte ferroviário, o transporte aquaviário, a cabotagem, como nós lançamos recentemente aí o BR do Mar, com o envio do projeto de lei ao Congresso Nacional. E a intermodalidade já tem alguns desafios, O primeiro deles, eu vejo, é o custo do transbordo. Você sair de um modo para o outro, você tem um custo de transferência dessa carga, e se a gente precisa otimizar esses locais logísticos que serão feitos esse transbordo, o custo também dessa operação, e temos que buscar aí a otimizar a vocação de cada um dos nossos modos de transporte. Então, o modo rodoviário tem uma vocação específica, busca aí fazer esse transporte porta a porta, levar essa carga até um terminal portuário ou um terminal ferroviário, esse terminal portuário fluvial, no caso. Eu acho que a gente tem aí um projeto emblemático que o governo do presidente Bolsonaro entregou no final do ano passado, que foi a pavimentação integral aí da BR-163, que permite aí também um transporte intermodal de forma muito intensa, que é esse transporte ali da maior região de grãos, produção de grãos do país, do Mato Grosso, subindo ali de Sinop a Miritituba, e Miritituba fazendo transbordo para barcaças no rio ali em Miritituba. Então, isso mostra a importância de nós buscarmos reduzir custos logísticos, reduzir custo da nossa produção, reduzir o custo do Brasil, Então, a busca do Ministério da Infraestrutura é prover serviços para os nossos usuários de qualidade, prover também infraestrutura que tenha aí a possibilidade de reduzir custos para a produção e buscar o nosso equilíbrio da matriz de transporte. Esse webinar eu vejo com muita empolgação e vejo a importância de nós discutirmos aqui o papel do Estado no planejamento de longo prazo. Nós, quando vemos o governo tem um tempo restrito de atuação, então, no caso aqui de 4 anos,
nós fechamos um planejamento de governo para esses 4 anos, nós sabemos muito bem o que nós queremos entregar, qual o legado que o Ministério da Infraestrutura quer deixar para a sociedade como um todo, e estamos trabalhando intensamente nisso. Mas, de forma nenhuma, nós podemos esquecer esse planejamento de longo prazo, e o PNL traz essa visão de longo prazo, que é essa visão para 2035, que é muito importante para nós, de forma que as ações do Estado estejam alinhadas a um grande planejamento de país, grande planejamento de Estado como um todo. Então, o esforço do Ministério, em conjunto com as suas entidades vinculadas, em especial a empresa de planejamento e logística, tem sido em transferir ativos do setor público para o setor privado. Aqueles ativos que nós percebemos aí um interesse do setor privado em operar. Então, a EPL tem sido aí uma grande estruturadora de projetos para concessão, tanto no modo rodoviário, no modo ferroviário, também no setor portuário, né? E como o nosso presidente lembrou bem aqui, sexta-feira nós tivemos aí o leilão do STS 14A, que mais do que um leilão, marca também aí um esforço do Ministério em estar colocando em prática o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, né? O PDZ do Porto de Santos, que traz aí a clusterização, né, das cargas, buscando a eficiência justamente na intermodalidade, que é na chegada do modo rodoviário e ferroviário ao porto. De forma hoje que as cargas de granel sólido, granel líquido, de container, né, estão distribuídas no porto de forma organizada, facilitando assim, trazendo eficiência no acesso ferroviário, tanto na margem direita, na margem esquerda do porto. Então, assim, essa busca pela eficiência está ligada necessariamente à intermodalidade nossa rede de transporte. Então, é uma satisfação participar de um evento como esse. Nós temos outras agendas estruturantes, como o BR do Mar, como eu mencionei, que vai trazer, incrementar a oferta, né, a qualidade do nosso transporte de cabotagem, vai incentivar a concorrência e a competitividade na prestação desse serviço. Temos outras também, como também a digitalização dos nossos serviços. O Ministério tem feito um esforço para ter aí esses 100% dos serviços digitalizados. Já alcançamos essa marca, estamos buscando aí também a melhorar a experiência do usuário, e isso é importante, que faz parte de um grande planejamento, que é diminuir o custo do país, é melhorar a oferta de infraestrutura, e mais do que a oferta da infraestrutura, a operação dessa infraestrutura. A gente percebe que muitas vezes nós conseguimos tirar entraves da nossa infraestrutura, fazendo uma operação com planejamento. A gente, há alguns anos, passou ali por filas extensas ali na entrada do Porto de Santos, e implementando uma medida simples de agendamento, né, para que essa carga pudesse chegar ao porto de forma agendada, tendo um schedule para isso. A gente percebeu aí que nós conseguimos diminuir significativamente o gargalo que era o acesso ao Porto de Santos. Então, ou seja, não foi incremento de infraestrutura, mas sim a operação dessa infraestrutura já instalada. Então, eu queria parabenizar a iniciativa, dizer que iniciativas como essa têm um papel extremamente importante, que é ouvir a sociedade, é poder dar transparência e envolver a sociedade civil naquela agenda que é tão importante para o nosso país, que traz o desenvolvimento. Nós sabemos que a retomada da infraestrutura do nosso país, a retomada do crescimento econômico do nosso país passa necessariamente pela infraestrutura. E eu tenho certeza, Maí, que iniciativas como essa, e com planejamento, com destemor e determinação do time do Ministério da Infraestrutura e da sociedade como um todo, nós iremos assinalar aí o certo e desejado encontro do Brasil com sua grandeza. O ministro Tarcísio tem falado que o Brasil é um país vocacionado a ser grande, nós não temos dúvidas disso. É só olhar a nossa extensão territorial, é só olhar no ranking mundial a nossa posição, nosso PIB, e eu tenho certeza que o Brasil, com infraestrutura, irá galgar essas posições que ele merece estar entre os maiores. Então, muito obrigado pelo convite. Eu desejo a todos aí um ótimo webinar durante essa manhã aqui de setembro, que possamos juntos aí continuar construindo um país forte e resiliente em infraestrutura. Um abraço a todos. Muito obrigado ao secretário executivo Marcelo Sampaio. A satisfação é nossa em tê-los no evento. Tanto o diretor-presidente Arthur Lima quanto o secretário executivo trouxeram uma mensagem importante aqui, né, de que um plano é tão bom quanto quem o executa. E o Ministério da Infraestrutura hoje tem coordenado a execução dos bons planos que o governo federal tem posto para a questão da infraestrutura nacional, né? Muito mais do que um plano aqui, a EPL também se propõe a ter um pensamento estratégico para o Brasil. O Brasil que é grande, como foi dito aqui pelo diretor-presidente e pelo secretário executivo Marcelo Sampaio. Muito obrigado, secretário executivo, muito obrigado, diretor-presidente. Nós vamos passar agora a fase do nosso webinar, que trata das apresentações técnicas do Plano Nacional de Logística.
Nessa primeira fase inicial, vamos fazer uma breve introdução do fluxo do processo do Plano Nacional de Logística, para que a gente, na sequência, possa fazer as 3 apresentações técnicas, abordando aí a técnica que está sendo utilizada para a elaboração do plano. Bom, para falar do Plano Nacional de Logística, nós temos que entender onde o Plano Nacional de Logística se insere e de que forma ele se insere no contexto do governo federal, no contexto do Estado brasileiro. É por isso que nós vamos lançar a mão aqui de falar um pouquinho de política e planejamento, trazendo aí a luz e a visão do que preconiza a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Então, nós temos 2 artigos na Constituição Federal, um que trata das diretrizes da Política Nacional de Transporte, responsabilidade do Estado e hoje do Ministério da Infraestrutura, e nós temos um artigo em que compete à União a elaboração e execução de planos nacionais e regionais, né? Portanto, indelegável a formulação da política e o planejamento, e esses 2 são itens indissociáveis dentro desse processo. Dentro da formulação da política pública, nós temos como estrutura governamental os setores bem desenvolvidos, e cada setor conta com a sua política definida. No caso do Ministério da Infraestrutura, na parte em que o PNL se insere, nós temos a Política Nacional de Transporte, estabelecida pela Portaria 235, de 2018. Essa política está atrelada a uma série de princípios, objetivos e diretrizes. Na tela, nós apresentamos os princípios que essa política traz. A política é o documento de mais alto nível do setor de transportes. Ela traz aquilo que o Estado Nacional deve garantir para a sociedade, buscando aí o respeito à vida, excelência institucional, planejamento integrado e sustentável, eficiência, desenvolvimento econômico, social e regional, a responsabilidade socioambiental e a integração e cooperação internacional. Para além dos princípios, objetivos e diretrizes, a política também apresenta instrumentos pelo qual se pretende materializar essa política. Alguns dos instrumentos são referentes ao planejamento. Então, nós temos ali uma tríade de planejamento, que é o planejamento organizacional do Ministério, que trata da estratégia, de que forma nós vamos implementar a política. O planejamento orçamentário, que trata dos recursos em que nós poderemos aplicar. E nós temos o planejamento territorial, que é o planejamento de transportes. É justamente neste item que se insere o Plano Nacional de Logística. A confluência desses 3 elementos é que formam as iniciativas para que o Ministério possa atender aos objetivos da política com a melhor eficiência. Nesse contexto que nós temos, então, a presença da empresa de planejamento e logística, com a missão de planejar e promover o transporte e a logística do país. É uma estatal responsável hoje pela elaboração do Plano Nacional de Logística e pela estruturação de projetos, como foi bem mencionado agora no início da fala do secretário e do diretor-presidente. Dentro do contexto de planejamento de transportes, nós apresentamos aqui a nossa matriz de planejamento. Nós temos aqui a dimensão, né, em que nível esse planejamento se encontra, se ele é estratégico, tático ou operacional, e o horizonte de planejamento, se é de curto, médio e longo prazo. Tem-se que os planos estratégicos são de longo prazo e os planos operacionais de curto prazo. Nós observamos ali no longo prazo o PNL em destaque, que é a atividade que nós estamos desenvolvendo, objeto hoje do nosso webinar. Mas nós também temos ali logo abaixo os planos táticos setoriais, que são o Plano Nacional de Logística Portuária, o Plano Aeroviário Nacional, o Plano Hidroviário Estratégico e o Plano Setorial de Transporte Terrestre, hoje em elaboração pelo Ministério. E aí nós entramos na próxima fase, que são os planos mais operacionais. Plano Geral de Outorgas, LOA, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, Plano de Manutenção Rodoviária. É a partir desse entendimento da matriz de planejamento que se insere o Plano Nacional de Logística. Vamos falar um pouquinho das diretrizes do Plano Nacional de Logística. Então, agora a gente começa a entrar no fluxo do processo e de como nós estamos estruturando o Plano Nacional de Logística 2035. Para a elaboração das diretrizes, nós fizemos uma consulta, então, revisitamos a Política Nacional de Transportes, revisitamos aí o planejamento estratégico do MINFRA, que hoje tem a visão de transformar o Brasil em líder de infraestrutura da América Latina, buscando competitividade, e nós fizemos também
uma visita aos estudos estratégicos da EPL. Tudo isso para que a gente possa, a partir desses elementos, definir os objetivos do Plano Nacional de Logística e determinar os indicadores pelo qual nós vamos conseguir avaliar os cenários desse plano. Próxima etapa, além das diretrizes, é a caracterização e perspectivas, né? Essa etapa, ela está calcada naquilo que o plano vai além, né? O Plano Nacional de Logística não é simplesmente a parte que trata dos empreendimentos. A gente faz uma análise econômica com a evolução da economia, como o Brasil evoluiu nos últimos anos, faz uma análise da produção e do consumo, uma análise do mercado nacional e global, e aí fazemos perspectivas junto com o Ministério da Economia de como a nossa força econômica vai se dar para o futuro. Também é feita uma análise da infraestrutura. Nós temos aí a evolução de investimentos no setor de infraestrutura nos últimos anos. Nós temos uma caracterização dos modos de transporte e de infraestrutura. Isso é feito em um relatório específico para o Plano Nacional de Logística. E nós fazemos aí perspectivas também para o cenário futuro. Por exemplo, como se dará o mercado de transporte de passageiros a partir da sua abertura do marco regulatório? Como se dará o transporte de cabotagem a partir da implementação do BR do Mar? Como se dará a inserção de novas tecnologias no sistema de transporte e de que forma isso pode afetar o sistema de transportes no futuro? Ainda para caracterização, nós fazemos uma análise dos planos estratégicos. Então, o PNL 2025 é objeto de análise por parte do PNL 2035, os corredores logísticos estratégicos e os centros de integração logística. Também a equipe realiza aqui uma análise dos planos setoriais, ou seja, o que de cada plano setorial nós temos condições de trazer para contribuir com a construção do Plano Nacional de Logística 2035. Por exemplo, o Plano Aeroviário Nacional está trazendo elementos de projeção do transporte de passageiro, o Plano Hidroviário Estratégico e o PNLP trazem elementos, por exemplo, da capacidade do sistema para esses modos de transporte, e assim por diante. Um outro elemento que aí sim é uma inovação agora para o Plano Nacional de Logística é uma análise do marco regulatório. Como foi dito, nós fizemos uma consulta ao Ministério da Infraestrutura e a partir dessa consulta nós verificamos quais são as perspectivas de marco regulatório que podem afetar o fluxo do transporte de pessoas e passageiros. Um belo exemplo disso é o projeto do BR do Mar, que tende a diminuir custos da cabotagem e, portanto, interferir no fluxo futuro. Também vamos fazer, nesse Plano Nacional de Logística, uma análise socioambiental integrada. Quem está à frente desse processo dentro da empresa de planejamento e logística é a gerência de meio ambiente, a quem nós agradecemos aí na figura da Paula Tagliari, que vai contribuir com uma análise por corredor desses planos. E também aqui uma análise do portfólio e da carteira de empreendimentos que o Ministério faz, e também uma consulta foi feita aos estados, ou seja, quais são os empreendimentos de infraestrutura do governo federal e dos estados que podem impactar o fluxo futuro no transporte brasileiro. Essa etapa contou com os nossos colaboradores aqui, Fernanda e Igor. Vamos aqui um pouco para a base do PNL. Para a estruturação das análises, nós fizemos, então, a definição do modelo de engenharia, né, de que forma nós vamos fazer as nossas simulações. Foi elaborada as matrizes origem e destino de cargas e passageiros. Essa etapa da matriz de cargas e passageiros teve a contribuição dos colaboradores Leandro, Thiago Costa e Igor. Vocês vão ver aí que os ícones do papelzinho e do celular ali tem uma justificativa. O Leandro vai trazer essas observações falando um pouco de como foi a construção de carga a partir das notas fiscais eletrônicas e a construção da matriz de passageiros a partir dos dados de telefonia móvel. Duas inovações na vanguarda do processo de planejamento nacional. Nós também fazemos a análise do custo de transporte. Essa etapa foi feita pelos colaboradores Cícero e Eduardo. Tivemos também a análise da capacidade da infraestrutura, ou seja, como foi observada essa infraestrutura. Os colaboradores aqui, Emanuel, Bruno, Técio e Eduardo Nina, fizeram contribuições à elaboração desta etapa. E aí tivemos a elaboração de uma das maiores redes de transporte e simulação que nós temos conhecimento da América Latina, né?
Então, essa parte foi aí uma contribuição do Thiago Baroni com a Débora e o Lucas. Dentro da construção dessa rede, vocês puderam acompanhar em outros webinars, nós temos um elemento detalhado aí de cada um dos itens, né, que compõem a nossa rede e de que forma isso foi construído. Tudo isso serve para bases da nossa análise. Então, a partir disso, nós construímos e elevamos uma base de dados que teve a contribuição do Observatório Nacional de Infraestrutura, aí, junto com nossos cientistas de dados aqui, o Emanuel, o Thiago e a Lilian, a partir da gerência aí do João. Fazemos a nossa simulação computacional, então isso demandou muito aqui a equipe de recursos tecnológicos da empresa, a quem nós agradecemos na figura da gerência de logística e tecnologia, o gerente Diogo. A partir desses elementos de simulação, nós fizemos a calibração, ou estamos na fase de calibração do modelo. É a partir dessa calibração que nós analisamos os fluxos e fazemos a análise do corredor logístico. Todos esses elementos juntos compõem o que nós chamamos de panorama. Então, para o ano base, é feita uma análise da rede alocada. Essa rede tem pontos de controle que vão sendo verificados a partir do Plano Nacional de Contagem de Tráfego, a partir da movimentação dos terminais ferroviários e portuários e a partir da verificação das praças de pedágio. Esses pontos de controle estão sendo feitos por uma ferramenta que foi construída pela própria empresa, mostrando que nós estamos na vanguarda do processo de planejamento e nós já temos hoje elementos suficientes para construir as nossas ferramentas de análise. Lembrando que o cenário base 2017 tem um motivo para que nós estamos partindo desse cenário base, isso foi apresentado em outros webinars. É a partir da análise do fluxo que nós compomos a nossa camada estratégica a partir da visão de corredores logísticos. E, ao observar essa camada estratégica, nós temos condições de avaliar os indicadores que foram definidos aqui para o nosso Plano Nacional de Logística. Tanto a matriz será objeto hoje de uma explicação por parte dos técnicos, quanto a definição da camada estratégica, quanto a elaboração dos indicadores que estão ali apresentados. Nós estamos tratando de indicadores de tonelada quilômetro útil, segurança, verificação de custos, gargalos, emissões, integração internacional, defesa, sobretudo o desenvolvimento que foi comentado aqui e tão almejado para o nosso país. É a partir da estruturação dessas bases e dessa análise que a gente vai projetar cenários futuros. E de que forma nós projetamos esses cenários futuros? Então, nós temos uma linha do tempo em que nós fazemos a projeção ano a ano até chegarmos no nosso horizonte de planejamento, 2035. E o que é projetado? As matrizes origem e destino de carga e pessoas. Dentro do modelo futuro também são inseridos os empreendimentos estratégicos e são montados cenários a partir da legislação e do marco regulatório. Tudo isso para que a gente possa entender o Brasil do futuro que a gente imagina e que respostas o setor de transportes deve dar para este Brasil. Então, para cada cenário analisado e para cada composição desses elementos, por exemplo, o cenário nada a fazer é um cenário que a gente só vai projetar a economia e verificar como se comporta a infraestrutura. Nós temos os cenários em que nós projetamos a economia e fazemos a inserção dos empreendimentos, é o segundo cenário, o cenário B. E nós temos outros cenários que podem ser a composição ou da carteira de empreendimentos ou de definições de marco regulatório. Para cada um desses cenários, a gente avalia os indicadores da forma que está colocado para poder subsidiar o Ministério na sua tomada de decisão. A partir disso, nós temos então aí o Plano Nacional de Logística posto, né? E de que forma nós estamos trabalhando isso? Nós estamos trabalhando isso a partir dos webinars, foram feitos 5 webinars com este. Vamos apresentar o relatório executivo a partir da consulta pública, vamos ter elementos de contribuições, eventuais ajustes, e vamos aí à publicação com o diretor-presidente, os demais diretores Rafael Benini e Marcelo Caldas, nosso secretário executivo Marcelo Sampaio e, claro, a apresentação do ministro Tarcísio Freitas à sociedade. O que um plano desse traz como propósito e opções para o governo atuar? Ele traz um elemento que permite a priorização de investimentos, fala insistente do nosso ministro, do nosso secretário executivo. Ele traz a possibilidade de parcerias com o setor privado, ele traz a possibilidade de abrir novas frentes na evolução da infraestrutura
e ele traz, sobretudo, a oportunidade de desenvolvimento, mostrando que infraestrutura e desenvolvimento são indissociáveis nesse processo. Esse é o fluxo básico do PNL. Nós temos aí vários agradecimentos a todas as gerências que compõem, em especial a nossa equipe técnica. Não mencionamos aqui a GEPRO, que é a gerência de projetos, que também nos ajudou na capacidade, mas sobretudo a equipe. Nós vamos passar agora para a parte das apresentações técnicas. Dentro desse viés das apresentações técnicas, nós vamos ter um intervalo aí de 15 minutos para que os participantes possam fazer perguntas. Isso pode ser feito pela própria plataforma do Teams. Os palestrantes vão responder durante os 15 minutos e aqueles que não forem possível de ser respondido dentro do tempo serão feitos posteriormente por e-mail para aqueles que fizeram a consulta. Lembro a todos que o evento está sendo transmitido pela plataforma Teams ao vivo e todas as apresentações, como o vídeo, ficará disponível nas plataformas digitais da empresa de planejamento logístico. Então, agora, para iniciar a primeira apresentação, nós vamos chamar aqui o engenheiro e colaborador da empresa, Leandro Silva, para apresentar as matrizes, origem e destino e a sua construção no Plano Nacional de Logística. Bom dia a todos. Bom dia, meu nome é Leandro, colaborador aqui da EPL, e vou apresentar um pouco do trabalho de construção das nossas matrizes origem e destino, que compõem bases importantes para a simulação do PNL 2035. Bom, o primeiro ponto que nós devemos destacar dentro dessa construção é que, diferente de outros planos que foram desenvolvidos ao longo dos anos no Brasil, esse plano de transporte ele parte da compreensão da demanda antes da oferta. Isso pode transparecer uma coisa muito simples, mas é crucial que nós destaquemos pelo fato de que, quando a gente olha, quando a gente começa a planejar olhando pela demanda, nós temos uma visão mais próxima da visão do usuário. E isso destaca a assertividade dos resultados esperados e, principalmente, destaca o tema que é o objeto desse webinar, que é a intermodalidade e a integração. Porque, olhando a demanda, nós não nos limitamos a análises por modo de transporte. Nós não estamos planejando a infraestrutura de transporte do Brasil simplesmente somando as demandas e as ofertas dos diferentes modos de transporte, e sim partindo da visão do usuário, onde a intermodalidade é presença natural. No transporte de cargas, por exemplo, para todo acesso portuário, para todo acesso a porto, a hidrovia, a ferrovia, existe também a necessidade dessa carga ser transportada pelo caminhão, pelo modo rodoviário. Então, a intermodalidade ela é presente em praticamente todos os fluxos que se desenvolvem no Brasil, principalmente para os modos de grande capacidade, assim como ocorre também para o transporte de pessoas, onde nós vemos que o transporte aéreo, por exemplo, ele é naturalmente complementado por trechos desenvolvidos pelo transporte rodoviário. Então, partir da compreensão dessa demanda por matrizes origem e destino bem construídas é uma premissa para o novo PNL. Vou começar falando um pouco sobre o trabalho que nós desenvolvemos no que diz respeito ao transporte de cargas. A matriz origem e destino de cargas ela foi construída através de um banco de dados de notas fiscais eletrônicas. Esse banco de dados foi viabilizado por meio de um convênio que a EPL fez com a Receita Federal Brasileira, e isso possibilitou nós construirmos um banco de dados com a matriz de notas fiscais de 2013 e, posteriormente, nós
elaboramos uma matriz origem-destino para o ano de 2017 com 38 produtos. É o que eu vou falar a seguir. Nós temos um banco de dados consideravelmente grande, é um Big Data, onde nós temos dados de 2012 e 2013 de toda a movimentação de mercadorias, de toda a comercialização de mercadorias no Brasil por meio das notas fiscais eletrônicas, né? Então, vocês devem imaginar o tamanho de informação, a quantidade de informação que a gente consegue extrair dessa base de dados. Essa base de dados, nós combinamos isso com outras bases, como o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, né? É importante destacar que a primeira fase de tratamento das nossas bases de dados é pautada na anonimização, ou seja, nós retiramos qualquer possibilidade de identificação do usuário, do dono da carga, do transportador, de dentro da base de dados, de forma que a gente consiga trabalhar com fluxos anônimos. Por meio das notas fiscais eletrônicas, é possível extrair diferentes informações. Por exemplo, o tipo da mercadoria comercializada, e daí a gente consegue classificar por meio do NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, os municípios de origem e destino, a classificação fiscal da operação, que é o CFOP, é um código que indica, por exemplo, se aquela é uma compra de mercadoria ou se é uma transferência de mercadoria de uma filial para uma sede ou de uma sede para uma filial. O Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, ele possibilita identificar se aquela comercialização de mercadorias ocorreu entre um vendedor e um comprador, ou, por exemplo, entre um produtor e um atacadista. E, por fim, o valor da mercadoria disponibilizada. Partimos, então, para os tratamentos iniciais das notas fiscais eletrônicas, onde nós fizemos uma remoção de origens e destinos do mesmo município, porque o foco do planejamento nacional não seria esse. O foco do planejamento nacional, nós montamos as nossas matrizes para o nível intermunicipal, ou seja, todos os fluxos entre municípios. Isso garante uma precisão maior na simulação de dados, na simulação da nossa rede, embora, para nós realizarmos as análises do PNL, ainda assim a gente tem uma agregação ainda maior de fluxos para identificar o recorte estratégico nacional, que é uma etapa que o Bruno vai falar logo em seguida. Fizemos também tratamentos aí, considerando os CFOPs referentes a devoluções de mercadorias e outras atividades que nós temos geração de nota fiscal, mas não geram viagens efetivamente. Com isso, nós temos a possibilidade de gerar as nossas matrizes de origem e destino, focando em dois elementos, tanto a matriz de valor como a matriz de peso. Nós tratamos dentro do PNL 2035, e isso é mais uma inovação, que tanto a matriz de valor como a matriz em peso, ela tem igual significância para o Planejamento Nacional de Transporte. Então, nós, diferente de planos passados, onde nós simplesmente simulávamos a tonelada transportada no Brasil, nós estamos também verificando que muitas vezes nós temos fluxos com um baixo peso, mas com alto valor agregado. E o Brasil precisa se preparar, a infraestrutura nacional precisa estar preparada para dar fluidez para essa matriz de valor também, né? Afinal de contas, é uma matriz que ela caracteriza o desenvolvimento econômico, né? Assim como a de peso, né, que tem a sua relevância, mas nós temos características, inclusive, de desenvolvimento da produção brasileira, que apontam que cada vez mais nós teremos o transporte de mercadorias de baixo peso e de alto valor agregado. Para fazer a estimativa de uma matriz de peso, nós nos baseamos na nota fiscal eletrônica e fizemos uma conversão do valor para peso. Para fazer essa conversão, foi desenvolvida uma etapa bastante exaustiva aqui pela EPL também, onde nós pegamos fontes de informação de diferentes bases de dados, né? Pegamos um preço médio em reais por tonelada de bases como da Secretaria de Comércio Exterior,
Produção Agrícola Nacional, a pesquisa PAN do IBGE, a PIA também, que é a Pesquisa Industrial Anual, a Agência Nacional de Petróleo, e outras fontes de pesquisa específicas que foi possível nós adentrarmos dentro por NCM, né, por tipo de produto, qual que seria o preço médio para o comércio nacional, para exportação e para importação. E nós fizemos um extrato dessa matriz, um extrato de produtos relevantes, e fizemos uma identificação 1 a 1 do preço desses produtos, né, de 487 produtos, verificando ainda, né, uma variação desse preço pelo agente da cadeia produtiva, produtor, atacado e varejo, e pelo tipo de operação, nacional, exportação ou importação. A análise desagregada desses 487 produtos, mais o cruzamento de uma base de dados vasta que nós construímos, permitiu a construção de um banco de dados com 88 mil preços diferenciados por NCM, ou seja, por tipo de produto, por agente e por tipo de operação. E com esses 81 mil preços, nós transformamos a nossa matriz em valor para uma matriz em peso. Posteriormente, nós partimos para um agrupamento de produtos, né? Porque não seria coerente nós simularmos os 9 mil NCMs, ou seja, 9 mil tipos de mercadorias que nós temos dentro da especificação da nota fiscal eletrônica. Nós agrupamos, então, esses NCMs já são agrupados em 96 capítulos, e nós fizemos uma análise de aderência para verificar a representatividade desses capítulos, a representatividade de cada produto dentro do capítulo e selecionar grupos que tenham características de transporte similares. Então, por exemplo, nós temos o capítulo 27, que trata de combustível, só que 30% da movimentação de mercadorias desse capítulo diz respeito ao óleo diesel, né? Então, é um destaque que tem bastante relevância e fez com que nós criássemos uma matriz específica para o diesel, né? Outra característica, dentro desse capítulo, nós temos o gás natural. Ele tem 7% de representação, né? Porém, ele tem uma característica de transporte diferente, que grande parte do transporte é realizado em dutos. Pela característica de transporte, nós criamos uma matriz de gás natural. E os demais produtos, né, os demais 68 NCMs desse capítulo, que corresponde a 63% do total de valor, né, nós alocamos isso em uma matriz de petroquímicos. Isso é apenas um exemplo. E aí nós geramos, com essa mesma lógica e com os mesmos critérios, nós geramos 38 matrizes de produto que são alvo do PNL 2035. Então, é possível nós visualizarmos tanto a movimentação de cargas no Brasil agregada como separada por tipo de produto dentro dessa configuração que foi desenvolvida aqui pela EPL. Para vocês terem uma ideia, né, a gente tem aí uma primeira estimativa, ainda que preliminar, do TKU nacional e do VKU, né, o valor quilômetro útil, por tipo de produto. E é importante a gente ver essas diferenças e justifica a adoção da matriz de valor e da matriz de peso dentro do PNL. Porque o minério de ferro, por exemplo, ele corresponde a cerca de 14% do TKU nacional, né? Mas o que é mais relevante em termos de valor são máquinas e equipamentos elétricos, né? 11% do nosso valor quilômetro útil, considerando somente a perna nacional das viagens internacionais e os fluxos internos, os fluxos domésticos. Então, nós temos características bem diferentes quando a gente começa a ampliar a nossa visão do transporte, olhando tanto para peso como para valor. Passamos também por uma rodada de validação dessas matrizes que foram geradas. Essas matrizes foram comparadas com outras fontes de dados, como as bases de dados do Comexstat, da ANTAC, da pesquisa PAN do IBGE, da ANP. Nós tiramos um extrato dessa matriz e comparamos com dados de produção, né, e de consumo, fazendo os devidos filtros. E na média geral nós temos uma média de erro aí de menos 7,5%. É importante lembrar que a nossa matriz origem e destino é uma matriz inédita
para o Brasil, porque ela traz, pela primeira vez, a presença de vários fluxos intermediários. O que são esses fluxos intermediários? São fluxos, por exemplo, de transferência de mercadorias entre sedes e filiais de empresas. São fluxos, por exemplo, entre produtor e atacadista, e depois entre atacadista e varejista. Esses fluxos eles nunca foram mapeados no Brasil, porque a geração de matriz de origem e destinos realizada em planos anteriores foi sempre pautada em dados de produção e de consumo. Então, esse tipo de característica de fluxo, ele se perdia. É mais uma inovação que nós estamos implantando e, por isso, nós temos uma visão muito mais ampla que se reflete nos números que vocês podem ver aí nessa tabela do lado. Nós temos 38 matrizes de produtos que abrangem 5.588 zonas de transporte, né? Que são todos os 5.570 municípios, mais zonas internacionais, que são agrupamentos de países. Isso compõe uma base com 3,7 milhões de pares origem e destino e 3,8 bilhões de toneladas. Se a gente olhar em valor, nós temos 9,8 trilhões de reais transportados. Se a gente for parar para pensar, é maior do que o PIB, né? De fato, é maior do que o PIB de 2017, que é o nosso ano base, justamente porque nós temos a presença de fluxos intermediários, né? Ou seja, a mesma mercadoria ela aparece várias vezes na nossa matriz, e também porque nós temos na nossa matriz de dados tanto a matéria-prima como produtos transformados, né? Então, de fato, por exemplo, a cana-de-açúcar aparece como cana-de-açúcar, depois ela vai aparecer como açúcar já industrializada dentro da nossa matriz. Somando tudo isso, você tem um valor exorbitante. Em termos de tonelada quilômetro, nós temos 14,5 trilhões, considerando inclusive as pernas internacionais, nesse caso, né? E 37,3 quatrilhões de reais quilômetro transportado. É só para mostrar a magnitude dos dados que nós temos com essa matriz. Fizemos também uma atualização, né, da matriz de 2013, que é a nossa fonte de dados, para 2017, pegando a variação da produção específica de cada produto, de cada um dos 38 produtos da nossa matriz, né? E nós conseguimos ter isso de forma bastante assertiva. Aí é só um mapa para demonstrar o resultado final em linhas de desejo, né, em pares origem e destino, em toneladas por ano, os fluxos internacionais. E aqui nós temos os fluxos nacionais bastante denso no Brasil e, repito, né, mais uma vez, pela primeira vez representado de forma tão detalhada num estudo de transporte. E aqui nós temos a matriz em valor, e ela é diferente de fato da matriz de peso, por isso a relevância de nós considerarmos. E dentro do transporte nacional também a gente verifica, por exemplo, ali, a comercialização entre a Zona Franca de Manaus e o principal polo consumidor e distribuidor de equipamentos e de eletrônicos e de consumo geral de produtos, que seria São Paulo. Enfim, essa matriz de cargas é uma inovação para o projeto, assim como a matriz origem e destino de transporte de pessoas, que eu vou descrever agora. O transporte de pessoas dentro do planejamento nacional, planejamento de transporte nacional, ele nem sempre foi considerado de forma efetiva dentro dos planos, né? A gente pode, se nós traçarmos uma linha do tempo, não com todos os planos que nós tivemos, mas com alguns marcos, nós evidenciamos que lá no início, né, do planejamento de infraestrutura de transporte no Brasil, nós temos aí a presença de vários planos que eram voltados prioritariamente para a integração social, né, para a integração entre as cidades e, consequentemente, se voltava para o transporte de pessoas, né. A partir aí de 1930, quando nós temos o Plano Geral de Viação Nacional, que coincide mais ou menos com a instituição da República e com a industrialização, a gente começa a ver uma preocupação maior com o transporte de bens, né? E aí o transporte de pessoas começa a perder espaço dentro do planejamento de infraestrutura nacional. Isso é dificultado na década de 1960, porque nessa altura nós já tínhamos várias alterações institucionais que levaram à segregação. Então,
Então, os ministérios foram divididos. Por exemplo, o transporte aéreo começa a ser alvo de um ministério específico fora do então Ministério da Infraestrutura. E nós temos a segregação institucional também, que é explicada de forma natural pela presença dos estados, né, das unidades federativas, e o planejamento mais em nível regional. Esse tipo de situação, esse tipo de segregação institucional, fez com que a dificuldade para se obter informações de transporte, tanto de demanda quanto de oferta, se elevasse, né? E ao longo dos anos, o próprio GEIPOT, na década de 60, de 70, teve bastante dificuldade de obter informações, sobretudo para o transporte de pessoas, para o transporte que até então era chamado e era focado para o transporte de passageiros, né? Essa dificuldade, ela permaneceu durante um bom tempo, né? Só que hoje ela é superada, porque hoje nós temos informação, nós temos tecnologia e nós temos ferramentas para tratar esse tipo de dados. Há pouco tempo atrás, nós não conhecíamos, por exemplo, a quantidade de automóveis que circulam, que têm origens e destinos dentro do Brasil. Isso é uma informação muito difícil de se obter. De fato, há alguns anos atrás, para se obter esse tipo de informação, nós teríamos que realizar uma pesquisa origem e destino nacional de forma presencial, o que é até inviável pela magnitude do nosso território. Hoje, no PNL 2035, nós temos a possibilidade de obter essa mesma informação com o Big Data da telefonia móvel, que é um projeto que foi desenvolvido aí pelo Ministério, pela Secretaria de Aviação Civil, e possibilitou nós mapearmos esse tipo de informação. Antes de adentrar nessa explicação, é importante nós destacarmos alguns conceitos que eu vou falar durante a apresentação. Imaginamos que nós temos aí uma determinada região com vários municípios, né, onde nós temos as divisas dos municípios destacadas na cor preta. Qualquer fluxo entre municípios, ele é caracterizado, né, ele pode ser chamado como viagens intermunicipais. Porém, nós temos viagens intermunicipais como todo deslocamento que cruza limites de municípios, né? Porém, nós temos viagens que são intermunicipais, mas estão dentro de uma ótica de viagens urbanas. Por exemplo, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia é uma cidade que fica muito próximo, na verdade fica colado com Goiânia, faz parte de uma conurbação e faz parte da região metropolitana da cidade. Então, esse tipo de viagem fica distante do planejamento na ótica nacional. Embora seja uma viagem intermunicipal, ele olhando pelo lado funcional dessa viagem, se aproxima de um planejamento local. E nós temos viagens que realmente se caracterizam como viagens interurbanas, pegando aí um conceito de deslocamento entre cidades na sua definição etimológica, ou seja, a cidade é uma reunião geográfica de cidadãos. Então, quando a gente realiza uma viagem entre Goiânia e Caldas Novas, por exemplo, é uma viagem entre cidades. Nós temos a geração dentro do PNL das duas matrizes, tanto a matriz de viagens intermunicipais como a matriz de viagens interurbanas. A matriz de viagens intermunicipais, ela é relevante e necessária para o PNL porque ela possibilita uma simulação mais assertiva do nosso modelo funcional, né? Uma simulação mais detalhada. Embora, quando nós olhemos pelo recorte estratégico, nós nos deparamos com a necessidade de fazer uma análise mais agregada dos macrofluxos que compreendem as viagens interurbanas, né? Ou seja, ele é mais próximo de uma análise estratégica, que é o foco do PNL. Como que a gente construiu isso? Nós pegamos a matriz origem e destino, que foi desenvolvida pela SAC e pela SAC do Ministério da Infraestrutura. Essa matriz ela já está no seu formato em viagens interurbanas, porque a unidade de zoneamento utilizada nessa matriz é a UTP, Unidade Territorial de Planejamento, que são nada mais do que grupos de municípios que representam aglomerações urbanas, arranjos populacionais e outros tipos de agregações que auxiliam nessa separação dos fluxos interurbanos dos fluxos urbanos. Com essa matriz
que inicialmente não abrange todo o país, e mesmo algumas UTPs não têm a completude da abrangência, nós fizemos uma expansão geográfica e, cruzando esses dados dessa matriz expandida com outras informações, como fontes do IBGE, pesquisas do IBGE, da ANTAC, pesquisas realizadas pela EPL e outras fontes, nós conseguimos fazer uma divisão modal e temos, então, uma matriz origem e destino ampla, em nível nacional, completa e por modo de transporte. Essa mesma matriz nós distribuímos fluxos interurbanos por par de cada município dentro das UTPs e depois fazemos também uma estimativa de fluxos internos das UTPs, que, convertendo para viagens veiculares, chegamos então na matriz intermunicipal, que é a matriz que possibilita uma simulação de tráfego assertiva dentro do modelo funcional. Só para destacar algumas características dos dados da telefonia móvel, né? As pesquisas tradicionais que eram realizadas até então para fins de planejamento, que são pesquisas presenciais, né? Elas têm uma confiabilidade média, elas têm uma confiabilidade ou seja, depende de uma informação passada por um terceiro, né? E você tem toda a questão de interpretação dessa informação. Uma amostra para nível nacional, ela seria sempre incompleta, porque você, para realizar uma amostra completa, teria que ser desenvolvida uma pesquisa em 5.570 municípios, né? Durante um ano todo, por exemplo, para você ter uma base de dados que realmente represente o fluxo intermunicipal de pessoas no Brasil. E o custo disso é altíssimo. O tempo de realização, por sua vez, também. Então, esse tipo de pesquisa, ele perde muito para outras oportunidades. Outros tipos, outras alternativas de construção dessa matriz que nós teríamos seria a utilização de dados secundários. O dado secundário, embora tenha baixo custo e rápido acesso, nós temos uma confiabilidade muito baixa, porque ao reunirmos dados secundários de diferentes fontes, nós perdemos um pouco da confiabilidade. E ainda assim a amostra seria incompleta. Como eu já citei, uma dificuldade muito grande até pouco tempo atrás era se estimar o número de automóveis por par origem e destino dos municípios brasileiros, né? Isso não tem dados secundários, então seria necessário modelar, e essa representa, por sua vez, a maior parte da matriz. Então, usando dados da telefonia móvel, nós temos uma confiabilidade altíssima, porque são dados reais, nós temos uma amostra muito grande, incomparável com outras fontes, e nós temos um custo médio, porque existe um custo relacionado a essa aquisição de informações e de tratamento desses dados, e o tempo de realização é relativamente rápido comparado com outras alternativas. Nós pegamos então aqui a divisão geográfica utilizada pelo Ministério da Infraestrutura na matriz que foi construída da telefonia móvel, que conta com 780 UTPs, 780 grupos de municípios que, como eu já citei, buscam dividir o que é um fluxo interurbano do fluxo urbano, ou seja, o fluxo urbano, o fluxo desse de dia a dia, né, de trabalho, de estudo, ele fica concentrado dentro da UTP e não seria análise focada do PNL. Então, por exemplo, se nós temos hoje um determinado usuário de telefone que utiliza o seu aparelho, mesmo em stand-by, né, em uma das UTPs, em algum tempo depois, esse mesmo sinal ele aparece em outro UTP, nós conseguimos identificar que houve um deslocamento. Essa é a lógica por trás da matriz de telefonia móvel, né? Agora, multipliquemos isso pela amplitude de uso da telefonia móvel no Brasil. Hoje nós temos 250 milhões de usuários de telefonia móvel ativos no Brasil. A base foi construída com os dados de uma empresa, que foi a Vivo Telefônica. Ela tem cerca de 30% do mercado, tinha cerca de 30% do mercado em 2017, conforme os dados disponibilizados aí pela SAC. E aí, com um algoritmo que foi construído para desenvolver esse trabalho, né, nós temos algumas características relevantes, por exemplo, o que é considerado como viagem. A viagem ela é
ela é caracterizada quando nós temos um sinal estável numa mesma região, numa mesma UTP, por mais de 6 horas, né? E o tempo entre essas paradas indica o tempo médio de deslocamento, e nós podemos dividir, por exemplo, esse deslocamento entre o fluxo aéreo e o fluxo não aéreo, pela velocidade que ele ocorre. Só para vocês terem uma ideia, a amostra foi de 26,5 milhões de pessoas, que aí já é um filtro, são usuários válidos, né, que realizaram 219 milhões de viagens no ano de 2017. É como se nós tivéssemos feito uma pesquisa no Brasil, onde nós entrevistássemos 26 milhões de pessoas e elas descrevessem em detalhe como foram realizadas as 219 milhões de viagens entre UTPs no ano base, né, no ano de trabalho. Essa amostra ela gerou uma primeira matriz por UTP, e essa matriz de UTP nós realizamos aqui na EPL um trabalho de expansão, como já citado, onde nós preenchemos os buracos que nós tínhamos nessa matriz, né, cruzando com diversas informações de operação de transporte, para o transporte rodoviário, para o transporte hidroviário, analisando as relações entre as cidades, e nós compomos, então, fizemos algumas correções, algumas estimativas por meio de modelagem, e chegamos a uma matriz completa nacional. Para fazer a divisão modal, nós pegamos aí dados da pesquisa do IBGE de ônibus rodoviários, uma pesquisa também que foi publicada em 2017, e ela tem amplitude, porque ela representa tanto os ônibus interestaduais como os ônibus intermunicipais, que são os que mais realizam viagens dentro da ótica nacional, né? Os intermunicipais dentro de um estado. Nós utilizamos fizemos uma estimativa de passageiros transportados, utilizando ocupações médias provenientes de dados da NTT, né, que são dados bem confiáveis, porque são provenientes do Monitrip, uma tecnologia embarcada que consegue contabilizar esse tipo de informação. Utilizamos também a pesquisa da ANTAC de viagens hidroviárias e a pesquisa do IBGE, que também foca em viagens hidroviárias, tentando detalhar muito a questão do norte do país, né, que é relevante e bastante necessário esse tipo de transporte, esse modo de transporte, além das diversas bases dos operadores ferroviários, né, e a matriz do Ministério da Infraestrutura com o banco de dados da Telefônica, mais uma pesquisa que foi realizada pela EPL e pela SAC na época, nos aeroportos brasileiros, né, que também mapeou várias origens e destinos, dados da ANAC e dados do BINTRA, que também permitem nós traçarmos projeções e traçarmos dados referentes ao transporte da aviação geral, né. Com todas essas informações, nós temos, então, uma matriz bastante completa do transporte de pessoas, que vai permitir nós olharmos para o PNL, tanto focado na carga, como no transporte de pessoas, né. Nós temos aí, por exemplo, as concentrações do transporte interurbano por tipo de modo, por modo de transporte. Aí nós temos o automóvel, nós temos o aéreo, que é mais concentrado, logicamente, nas regiões onde você tem a oferta do serviço, né, onde você tem o aeroporto, você tem o hidroviário, que é focado na região norte, e você tem o rodoviário por ônibus também, que tem uma característica um pouco diferente aí do rodoviário por automóvel. Passamos, então, para a divisão da matriz interurbana, para nós chegarmos àquela matriz intermunicipal que é relevante para o nosso modelo funcional. Isso constitui nada mais do que nós pegarmos um fluxo, cada um dos fluxos entre UTPs, e subdividirmos eles nos fluxos entre os municípios dessas UTP. Esse trabalho foi feito por meio de modelagem, nós desenvolvemos vários modelos aqui dentro. Nesse exemplo, onde nós temos de Goiânia para Brasília, um único fluxo gera 289 novos pares origem e destino. Isso faz com que a nossa matriz de 76 mil pares origem e destino chegue a 5,15 milhões de pares origem e destino. E aí nós temos um mapa inicial da concentração da matriz intermunicipal, que vai ser utilizada dentro do PNL. Por município, você tem uma outra ótica, porque acaba que o transporte fica mais concentrado ainda em determinados municípios.
E aí, alguns números para a gente apresentar para vocês, né? A matriz de transporte interurbano, que é essa de viagens entre cidades propriamente dita, ela tem um total de 2 bilhões de viagens ao ano, né? 2,01 bilhões de viagens ao ano em 2017, onde 74% dessas viagens são realizadas pelo automóvel. 22% ainda é realizado pelo transporte rodoviário por ônibus, com uma grande relevância aí para o transporte intermunicipal dentro dos estados. E o transporte aéreo representa cerca de 4% dessa matriz de transporte interurbano, isso em número de pessoas, né? Já na matriz de transporte intermunicipal, nós temos 16 bilhões de pessoas transportadas, né? Nós chamamos de pessoas e é relevante nós citarmos aqui que nós tratamos a matriz de transporte de pessoas e não de passageiros, justamente porque nós temos a presença do transporte por automóvel, que na sua maioria ele ocorre de forma individual, então não há passageiro, há simplesmente o transporte do motorista, né? O transporte de passageiros, esse termo caracteriza muito a questão de passageiro pagante, né? Por exemplo, de transportes públicos, né? De transportes coletivos. Então, para nós agruparmos todo o transporte em um mesmo conceito, nós estamos tratando com transporte de pessoas dentro do PNL. O transporte intermunicipal aí, ele também tem uma característica muito grande aí do transporte para automóvel, 44%, e do ônibus urbano, que ele aparece de forma bastante relevante quando a gente olha o transporte no nível entre municípios, né? Principalmente por causa do peso das regiões metropolitanas brasileiras em relação ao todo. Quando a gente destrincha um pouco mais esses dados, nós vemos o seguinte, né? Até 100 quilômetros, até 250 quilômetros de extensão entre a origem e o destino, a predominância realmente ela é muito grande do modo rodoviário, tanto automóvel como rodoviário por ônibus, né? Isso analisando o transporte interurbano, o transporte entre cidades, né? E o transporte aéreo, por exemplo, ele começa a aparecer nas camadas mais distantes, né? Acima aí de 750 quilômetros, é aquele que começa a ter alguma relevância. Ou seja, para que haja uma comparação justa, nós temos que analisar, assim como nós analisamos o TKU nas cargas, né? Analisar o pessoas quilômetro, o RPK, como é utilizado o termo no transporte aéreo. Então, a proporção, a divisão modal que nós temos no Brasil hoje de viagens interurbanas em pessoas por quilômetro, 58% é realizado por automóvel, nós podemos dizer que cerca de 17% é realizado por ônibus, e aí o aéreo aparece de forma bem mais abrangente, de forma bem mais relevante, com 25% do transporte de pessoas quilômetros, justamente pela característica que ele tem de transportar em longa distância. Aqui nós temos aí uma imagem que representa os grandes fluxos do transporte interurbano de pessoas, né? A gente vê grandes concentrações de e para São Paulo, e um link entre essa principal megalópole do Brasil com as capitais, né? Assim como nós vemos também bastante presença do transporte em nível mais regional, né? Entre pares de cidades próximas. Enfim, nós temos a construção dessas duas matrizes e vamos trabalhar agora com a alocação dessa matriz, a calibração dessa matriz, divisão modal e simulação dentro da rede de transporte, tanto da matriz de pessoas como da matriz de cargas. Em seguida, nós, como o Emair já falou na apresentação dele, faremos a definição de um recorte estratégico, em paralelo, projeções de demanda para novas simulações da rede no futuro, o que vai permitir nós realizarmos avaliações desses cenários, né, dos cenários futuros que serão elaborados, por meio de um sistema de indicadores que também vai ser alvo de uma explanação na apresentação do Emanuel em breve, né. Com isso, nós teremos a oportunidade de apresentar no PNL cenários que estão bastante condizentes com as perspectivas de desenvolvimento do sistema de transporte nacional e com as necessidades do Brasil para um cenário futuro. Passaremos agora para uma etapa de perguntas e respostas. Nós já temos algumas selecionadas aqui.
lá, comparei os dados de vocês com a produção do PAN e vemos uma diferença considerável. Qual foi o resultado da validação de vocês nesse ponto? Aqui atribuem essa diferença a um importante dado. Nós realmente realizamos uma etapa de validação dos dados e esses dados foram comparados, inclusive, com essa base de dados que é a pesquisa da PAN, do IBGE. A nossa matriz origem-destino de cargas, que é o objeto dessa pergunta, ela realmente tem uma diferença muito grande com dados de produção. A pesquisa PAN, ela foca-se somente na produção, enquanto a nossa matriz de origem-destino, ela foca-se na comercialização de todos os produtos. E por esse motivo, dentro dos nossos fluxos, nós temos tanto fluxos de produtor para atacadista, como de atacadista para varejista, como, por exemplo, de varejista para consumidor final. O mesmo produto, como eu já citei, ele aparece algumas vezes na nossa matriz, ele pode aparecer várias vezes na nossa matriz. E nós temos também fluxos intermediários que são relevantes. Hoje a gente consegue ver que esse tipo de transporte ele tem um peso muito grande dentro da movimentação de cargas no país. Esses fluxos intermediários são, por exemplo, fluxos de mercadorias de uma sede de uma empresa para uma filial, ou de uma sede de empresa para um ponto de distribuição. Esse tipo de movimentação, ele gera transporte da mesma forma, mas ele não aparece, por exemplo, nesse tipo de pesquisa, como é a PIA, como é a PAN, realizada pelo IBGE, porque o foco é justamente a produção e o consumo, dentro de uma ótica de geração do produto na sua origem e de consumo no seu destino. Temos aqui uma outra pergunta, Foi utilizado o PNCT do DENIT para compor a matriz origem-destino? O PNCT do DENIT, o Plano Nacional de Contagem de Tráfego, ele é um elemento muito importante dentro do PNL, mas ele não é utilizado para compor a matriz origem-destino. Ele é justamente utilizado para nós realizarmos a calibração das matrizes origem-destino. São pontos de controle. O Emair colocou na apresentação dele um mapa, onde ele citou alguns pontos de controle, e o PNCT, por ele ser um retrato da realidade, ele nos permite calibrar a nossa matriz, os fluxos que são alocados na nossa matriz, através dos pontos que são verificados na realidade. Então, o PNCT ele foi reservado de forma proposital para ser utilizado dentro do processo de calibração das nossas matrizes origem e destino, que é uma etapa que a EPL está desenvolvendo justamente nesse momento. Então, não tem mais nenhuma pergunta selecionada, agradeço a todos. Passaremos agora para a apresentação do Bruno Gonçalves, que vai tratar um pouco de como nós analisaremos o PNL numa ótica de uma camada estratégica. Muito obrigado. Bom dia a todos, eu sou Bruno Gonçalves, sou assessor técnico na Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico da EPL. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando os trabalhos que estamos desenvolvendo para entregar o PNL 2035. Então, passando a apresentação, eu vou falar sobre a camada estratégica do PNL. A apresentação foi dividida numa introdução, que traz a definição dessa camada estratégica e a sua composição, a metodologia de identificação, vamos falar dos corredores logísticos estratégicos, o estudo desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura, que é a nossa base inicial para compor essa camada estratégica de análise. Vamos falar rapidamente sobre as matrizes de origem e destino,
de carga e de pessoas que o Leandro acabou de apresentar, né? Que também vão nos possibilitar a identificação de fluxos que vão compor essa camada estratégica de análise. E, por fim, vamos mostrar o estágio atual desse trabalho. Então, a introdução, o que é essa camada estratégica de análise do PNL, né? É uma região que compreende o conjunto de infraestruturas de interesse estratégico que farão parte das análises de impacto de cenários avaliados no PNL, definidas a partir do conceito de corredores logísticos estratégicos. E por que a gente está definindo uma camada estratégica de análise no PNL, né? Como já foi apresentado em outros webinars, a gente tem uma rede de simulação bastante densa no PNL. Na parte rodoviária, por exemplo, são mais de 300 mil quilômetros de rodovias, né? Então, a gente precisa, viu a necessidade de identificar infraestruturas prioritárias para focar a nossa análise e propor, conceber os cenários futuros, né? Então, como que é composta essa camada estratégica de análise? Ela é composta pela malha rodoviária estratégica, que nós vamos identificar, pela malha ferroviária, pela malha aquaviária, que é composta por hidrovias economicamente navegadas e pela cabotagem, né? E ela é composta por nós, que são os centros de integração logística do modelo, né? Que são os nossos portos, terminais de transbordo hidroviários, terminais de transbordo ferroviários, aeroportos, pontos de fronteira com outros países e também, outra inovação que a gente está trazendo são os pontos críticos com relação a acidentes rodoviários, né? A metodologia de identificação da camada estratégica de análise, né? Essa metodologia ela vai partir dos estudos já desenvolvidos pelo Ministério da Infraestrutura com relação a corredores logísticos estratégicos. Nós vamos complementar esses estudos a partir das análises das matrizes de origem de destino de peso, de valor e de pessoas, né? A partir dessas análises, nós vamos consolidar esses fluxos, né? E aí fazer uma análise posterior, na qual a gente vai subtrair fluxos localizados em aglomerados urbanos, né? E vamos incluir também novos trechos advindos das simulações de cenário futuro, identificação de novos fluxos, novas infraestruturas que podem vir a ser incorporadas nos nossos cenários futuros. Entrando na questão dos corredores logísticos estratégicos, então, o que é o corredor logístico estratégico, né? De acordo com os estudos do Ministério dos Transportes de 2017, seria o conjunto de rotas de transporte com suas facilidades, onde convergem as movimentações ou fluxos de carga, que entram e saem de sua área de influência. Quais os estudos de corredores logísticos de cargas já concluídos pelo Ministério da Infraestrutura? Do complexo de soja e milho, do complexo de minério de ferro, veículos automotores, complexo de cana-de-açúcar, e ainda estão previstos estudos de petróleo e combustíveis e carnes, né? A metodologia utilizada pelo Ministério para desenvolver esses estudos, né? Então, foram levantados os volumes de carga, elaboradas matrizes de origem e destino por região, né? E identificado esses fluxos de carga, dentro de uma visão macro dos fluxos de cargas por região. Então, foi possível, a partir desses levantamentos iniciais, mapear os corredores logísticos, né? E detalhar essas rotas de escoamento, e identificando também necessidade, ações e informações complementares, né? Possibilitando a análise dos corredores logísticos, né? Então, eu vou trazer agora uma visão dos corredores logísticos já mapeados pelo Ministério da Infraestrutura. Aqui é a questão do complexo de soja e milho. Tem corredores de exportação, né, muito bem mapeados já, e corredores de consumo interno, né? Então, a ideia é já ter essa camada
Já a partir dessa camada identificada para compor nossa camada estratégica de análise do PNL. No caso de complexo de minério de ferro também, já está tudo bem mapeado, né? O corredor norte e nordeste, por onde é escoado o minério de ferro pela estrada de ferro Carajás, o corredor sudeste, escoando o minério de ferro da região do quadrilátero ferrífero para os portos do Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? E os corredores de consumo interno, nos quais esse minério de ferro é distribuído para siderúrgicas localizadas no estado de São Paulo, no sul do país, né? O mesmo trabalho de identificação foi feito para a questão dos veículos automotores, né? A gente vê ali no corredor sudeste e sul uma interface grande com os outros países da América do Sul. A importância da ligação norte, nordeste, sudeste e sul, né, para a distribuição desses veículos automotores. E na questão do consumo interno, a gente vê eixos prioritários ali também, ao longo de todas as regiões do país, compreendendo essa logística necessária para a distribuição de veículos automotores no país. O complexo de cana-de-açúcar também já está bem mapeado, né? A produção forte em São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Goiás, né? E esse açúcar voltado muito para exportação também, via portos de Santos e de Paranaguá. E o consumo interno desse açúcar também se espalhando por todas as regiões do país, né? Entrando na questão dos corredores logísticos estratégicos de pessoas e defesa nacional, o Ministério da Infraestrutura já concluiu o estudo de transporte de pessoas, né? Então, ainda estão previstos a questão da integração nacional e internacional e a segurança nacional. A metodologia utilizada é bem semelhante à que foi feita para o caso de cargas, né? Só que agora tratando de pessoas, né? Então, foram feitos o levantamento do volume de pessoas, matriz de origem e destino, identificação de fluxo de pessoas e identificação da rede viária por onde estão transitando essas pessoas, e aí possibilitando o mapeamento dos corredores e análise desses corredores. Aí o retrato desse estudo, né, do transporte de pessoas. Então a gente vê uma malha rodoviária estratégica para o transporte de pessoas, a malha aquaviária também, principalmente no norte do país, né, e dois fluxos de transporte ferroviário de pessoas na estrada de ferro Vitória Minas e na estrada de ferro Carajás. Além dos aeroportos, é claro, né? Bom, a matriz origem e destino do PNL, né? Então, a ideia inicial é a gente partir dos estudos de corredores, dos levantamentos já feitos pelo Ministério, e aí utilizar as matrizes de origem e destino de carga por peso, de carga por valor e de pessoas, já mostradas pelo Leandro anteriormente, para identificar novos corredores complementares ao que já foram levantados pelo Ministério. Então, em que estágio estamos nesse trabalho, né? Nós estamos atualmente integrando as bases georreferenciadas dos corredores logísticos estratégicos do Ministério com as nossas bases de dados do PNL, né? Que já temos portos, cidades levantados, terminais hidroviários, terminais ferroviários, pontos de fronteira, pontos críticos de acidente, as ferrovias, né, a malha aquaviária. Então, a gente está integrando essas informações e aí estamos nesse estágio atual da camada estratégica de análise, né? Aí já integrando o estudo do Ministério com as nossas bases aqui do sistema de simulação do PNL, né? E aí os próximos passos seriam incorporar as bases de dados dos corredores logísticos de pessoas, né? Complementar os corredores logísticos rodoviários a partir de dados de matrizes de origem e destino,
incluir novas infraestruturas, né? A ideia é fazer um buffer da área de influência indireta e incluir essas infraestruturas relevantes que alimentam os corredores logísticos na nossa camada estratégica de análise, as novas infraestruturas planejadas e novos fluxos representativos verificados nas simulações do PNL. E vamos excluir trechos localizados em aglomerados urbanos. Passamos agora para a fase de perguntas e respostas. Bom, chegou uma pergunta, as matrizes origem e destino estão considerando os corredores da análise? Não, as matrizes de origem e destino, elas foram, como bem explicado pelo colega Leandro, elas foram elaboradas a partir de dados de nota fiscal eletrônica, no caso para cargas, e de dados de telefonia móvel, no caso para pessoas, né? Elas vão ser, essas matrizes de origem e destino, elas vão ser imputadas no modelo de simulação do PNL e alocadas nessa rede de simulação, e o resultado dessa alocação, ele será analisado dentro dessa camada estratégica de análise. A gente não vai pegar toda a rede de simulação e vai olhar ponto a ponto qual que é a carga alocada, qual que é o custo daquele link. A gente vai focar essa análise numa camada estratégica de análise, e essa camada estratégica de análise que a gente mostrou aqui agora. Não temos mais perguntas. Eu passo agora, agradeço a oportunidade, né? E chamo o colega Emanuel Aldano para falar sobre os indicadores estratégicos do PNL. Bom dia a todos, eu me chamo Emanuel Aldano e hoje falaremos um pouco sobre indicadores estratégicos dentro dessa série de apresentações sobre o Plano Nacional de Logística. Passando rapidamente aqui o sumário da nossa apresentação, vamos falar um pouco da visão da EPL, referente ao PNL, conceitos de indicadores, como os indicadores podem ser aplicados dentro dos cenários do PNL, características dos indicadores, sistema de avaliação de cenários, elementos de representação dos objetivos do próprio PNL e os indicadores de resultado do Visum, são os indicadores de resultado do próprio modelo em si. Então, a primeira parte, a gente pode trazer uma conceituação, né? A visão da EPL no plano de logística nacional, ou seja, que a EPL e a sociedade em geral esperam do PNL. De maneira sucinta, basicamente seria realizar um diagnóstico completo, indicando alternativas para o alcance dos objetivos da Política Nacional de Transporte, a PNT. E daí surge a pergunta: como a gente mede essas alternativas? Justamente por meio da avaliação de cenários, que é justamente proposta pelos indicadores. Então, à medida da apresentação, a gente vai ver como é que
a avaliação desses cenários, por meio da observação dos indicadores, podem propor essa questão-chave, que é justamente medir a performance das N alternativas que serão propostas ao final do plano. Então, vamos conceituar aqui um pouco indicadores, né? Por definição, os sistemas de indicadores servem para verificarmos nossa posição referente a determinado objetivo previamente estabelecido. Eles são largamente utilizados em cockpits de aeronaves e empregam instrumentos que avaliam sensores críticos de desempenho de voo, por exemplo, né? Então, à esquerda, a gente pode observar alguns indicadores de processo, como, por exemplo, temperatura, velocidade, altitude, taxa de descida, e os indicadores de resultados do voo propriamente dito, né? Que seria atingir o objetivo, o aeroporto de destino, considerando alguns aspectos importantes, como, por exemplo, segurança, tempo, custos. Então, um exemplo dessa relação sensível que a gente poderia trazer entre indicadores de processo e de resultado é a velocidade. O piloto está sempre observando ali a velocidade da aeronave, e se essa velocidade estiver muito alta, né, pode ocorrer um risco maior de segurança, embora diminua-se o tempo, mas o custo também é majorado. Então, a ideia aqui é mostrar a sensibilidade entre os elementos. Ela é muito sensível, essa relação entre os indicadores. Então, por exemplo, aí do lado direito, a gente pode ver um exemplo de alguns indicadores de cockpit, né? Então, você tem o indicador de velocidade aí, uma sensibilidade muito grande. Se a velocidade estiver muito baixa, o avião pode apresentar um risco de segurança em relação à queda. Se estiver muito alto, ele pode se desintegrar no voo. Então, os nossos sistemas de indicadores eles também tendem a avaliar essa sensibilidade de cada um dos indicadores que serão propostos, e aí a gente vai observar isso ao longo da apresentação. Portanto, os indicadores do PNL que estão sendo desenvolvidos possuem a função de mensurar os objetivos de forma a permitir a avaliação e comparação entre os cenários, inclusive o cenário base, né? O cenário base que já foi proposto aqui pelos nossos colegas, muito bem delineado aqui pelo Leandro, né? Então, nós temos aí a premissa da Política Nacional de Transporte, este aí é nosso guia, né? E deste guia nós elencamos todos os objetivos dessa PNT, então está posto aí os 12 objetivos já mensurados, e desta forma a gente consegue relacionar uma série de indicadores que estarão por meio de elementos de representação respondendo aos objetivos da PNT. Então esses indicadores irão ser apresentados na medida que os cenários de avaliação mudarem, e aí os indicadores também vão mudando, e a gente vai conseguir ter uma avaliação performática de cada um dos cenários com uma tabelinha modelo que está sendo apresentada aí ao lado. Você vai ter o cenário base, cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário N, e cada cenário vai representar, vai trazer como resposta o indicador 1, o indicador 2, o indicador 3, e aí você vai ter, nós teremos uma condição de avaliar, digamos assim, a performance de cada um desses cenários. As características desses indicadores, vamos falar um pouco de quais são os atributos que os indicadores devem ter, né? Eles devem representar todos os objetivos do PNL e da PNT, devem ser mensuráveis, sensíveis aos inputs e outputs do modelo, ou seja, os indicadores devem receber, por exemplo, o volume de alocação de um modelo, ele deve também ser imputado em relação aos custos, por exemplo, TKU de determinado fluxo. Eles devem também ser harmonizados e normalizados entre si, ou seja, estarem em uma mesma régua referencial de medida. Esses indicadores, até para serem comparados, esses indicadores eles devem ser objetivos, simples, intermodais. Um exemplo de um indicador intermodal seria o custo total do ponto A ao ponto B, independente do modo de transporte que esse fluxo passe, né? E ele deve ser também finalístico, ou seja, trazer resultados de elementos propriamente ditos de transportes. A sistemática de avaliação de cenários, a gente pode observar aí na apresentação, nós temos os objetivos, né, do PNL que foram propostos, a definição dos indicadores,
Logo em seguida, a validação e hierarquização dos mesmos, e aí, na rodada de simulação de cenários, esses cenários eles devem trazer alguns investimentos distintos, alguns conjuntos de investimentos distintos, e aí cada cenário vai trazer um resultado, e esses resultados gerarão uma série de parâmetros para os cálculos dos indicadores, e por meio do cálculo do indicador a gente vai conseguir efetivamente fazer a avaliação de cada um dos cenários distintos. Então, determinado cenário pode ter um indicador de custo menor do que o outro, porém o indicador de segurança está majorado. Então, essa avaliação ela vai ser feita ao final do processo. Então, aqui nós estamos trazendo aqui alguns exemplos dessa relação dos elementos de representação da PNT com os objetivos propriamente ditos do nosso plano. E aí você tem como exemplo o objetivo da PNT, seria promover um sistema acessível, eficiente e confiável para a mobilidade de pessoas e bens. Então, você tem uma série de elementos de representação, como acessibilidade, eficiência de custo, de tempo, eficiência de resultado de demanda e confiabilidade. Se atingindo esses elementos, propriamente dito, a gente vai ter o atingimento do objetivo. Então, um exemplo disso seria a eficiência de custo, ou seja, cada cenário vai trazer um custo total de TKU, né? E se determinado cenário apresentar, por meio de um indicador, uma redução de custo, entende-se que aquele cenário atingiu o objetivo proposto da PNT, reduzir o custo em relação a um outro cenário. Então, aqui, vou passar aqui um pouquinho mais rápido os elementos de apresentação e os seus objetivos da PNT, que a gente pode ver alguns. E nós temos aqui um diagrama, né, que traz essa visão um pouco mais intuitiva. Ao lado esquerdo, podemos ver os 7 objetivos da PNT que a sistemática de indicadores do PNL pretende observar. Esses indicadores foram desdobrados perante a equipe, toda a equipe participou, tanto a equipe de modelagem, como de matriz, como a equipe de custo. Todas essas subequipes participaram dessas discussões, conseguimos representar ali 12 elementos, né? E cada um desses elementos, ele interage com os indicadores que serão propostos. Então, pela cor, a gente pode observar aí que o elemento de acessibilidade, ele está muito relacionado aos indicadores que irão medir, por exemplo, o tempo médio de deslocamento entre o ponto A ao ponto B, bem como a confiabilidade, integração nacional e atendimento das demandas de defesa e segurança nacional. Já, por exemplo, a racionalidade da matriz modal na cor vermelha, vermelho mais claro, a gente pode observar aí que ela está muito relacionado à diferença da matriz modal de referência, tanto para TKU, quanto para volume, quanto para valor, tonelada quilômetro, né? Com as matrizes de referência, com a própria matriz ideal, digamos assim, dos cenários propostos, né? E aí você tem também a relação de custo total e custo médio, e a sustentabilidade econômica do próprio cenário. Bom, esses indicadores que foram mencionados, eles têm uma natureza propriamente dita de transporte, né? Ou seja, são indicadores que nós estamos chamando de indicadores endógenos, indicadores que o transporte afeta, que a variação dos cenários, os indicadores afetam de maneira direta a essas características, dimensões. Porém, sabemos que a natureza do transporte também pode afetar, né, diferentes cenários podem afetar também os indicadores sociais, de segurança, ambiental, que não são propriamente de transporte, mas eles podem ser impactados pela injeção, digamos assim, de novas infraestruturas, né? E aqui nós estamos chamando de indicadores exógenos, que seria o impacto no PIB per capita, tanto nacional quanto regional, bem como questões de segurança e questões de emissões. Portanto, como demonstração, a gente vai apresentar aqui alguns indicadores que já foram discutidos, que serão utilizados no nosso resultado do modelo do Visum, né? O Visum é o sistema que a gente utiliza para fazer a modelagem propriamente dita. Então, como exemplo aí, no primeiro indicador, a gente tem TKU total,
que é avaliado pela dimensão corredor, modo de transporte, e a unidade seria tonelada-quilômetro, né? A fórmula, basicamente, é o volume transportado naquele corredor vezes a sua distância, e ele está medindo um elemento de transporte que seria a eficiência do resultado, né? Então, neste indicador específico, quanto menor for o TKU total daquele cenário, melhor seria aquele cenário, porque ele apresentou uma distância média menor para transportar a mesma quantidade em relação a outros cenários de avaliação. E aí a gente tem outros, como, por exemplo, a saturação, né, que mede o volume total alocado naquele cenário versus a capacidade do sistema, que foi imputado no modelo também, e isso vai medir um elemento de representação chamado de confiabilidade. Um outro aí que a gente pode falar rapidamente é o CO2, que está medindo um elemento de sustentabilidade ambiental, quanto que de produção de CO2 aquele cenário proporcionou para transportar aquela mesma quantidade de cargas. Então, a gente demonstra, portanto, ao finalizar essa apresentação de indicadores, que a sistemática do PNL está considerando também a avaliação dos cenários distintos por meio de indicadores, tanto propriamente de transporte, como também indicadores que possam ser afeto à economia, à segurança e à emissão de poluentes, digamos assim. Vamos agora partir para a sessão de perguntas e respostas. Aquelas que não puderem ser respondidas agora serão prontamente atendidas a posteriori. Temos aqui uma pergunta bastante interessante, né? De que forma está sendo considerada a segurança nas rodovias do PNL? Bom, nós consideramos que determinados cenários distintos podem apresentar um maior risco ou menor risco em relação à segurança propriamente dita, uma vez que nós sabemos que 99% aproximadamente dos acidentes, inclusive com impacto de mortes, acontecem no modo rodoviário, né? Então, o indicador proposto de segurança, ele pretende avaliar o quão determinado cenário pode trazer uma produção maior rodoviária, inclusive em determinados eixos mais críticos, e um outro, por exemplo, um outro cenário pode apresentar uma distribuição maior, uma alocação para modos de alta capacidade, estes que sabidamente apresentam baixo risco de acidentes. Então, a proposta dos indicadores tende a ter essa natureza de avaliação do fluxo rodoviário. Uma outra pergunta que chegou é que o tempo médio é um indicador de acessibilidade. O tempo é um indicador de eficiência do transporte resultado pelos percurso e tempo. Sim, a forma como a gente conseguiu avaliar o elemento de representação acessibilidade, uma delas é justamente o tempo médio. Este, como premissa de um indicador, ele é um output do modelo. Então, o modelo vai trazer um tempo médio ponderado, né, em relação aos principais corredores, inclusive, e a depender desse tempo médio ponderado, dessa avaliação em relação a cada cenário, a gente consegue estimar e estipular o grau de acessibilidade para determinados corredores quando estes são apresentados entre duas grandes cidades, por exemplo, o eixo Rio-São Paulo, né? ou outros eixos que também são bastante relevantes. Então, quanto maior esse tempo médio, menor acessibilidade, digamos assim, esse elemento de representação teria. Agradecemos a atenção. Iremos agora passar a palavra para o senhor Emaí,
para que ele possa apresentar as considerações finais. Bem, muito obrigado aos apresentadores, colaboradores da EPL, pelas explicações técnicas quanto ao Plano Nacional de Logística. Chegamos ao final de mais um webinar, onde a gente teve a oportunidade de mostrar para a sociedade e para o próprio governo quais são as etapas do plano e como está sendo construído cada uma das atividades técnicas. São ações muito detalhadas, como volto a dizer, como disse anteriormente, estamos aí no processo de vanguarda do planejamento nacional, tanto do ponto de vista da construção dos modelos de engenharia, mas também das análises econômicas, das análises de custo, das análises de marco regulatório. É um plano abrangente e que pensa estrategicamente o Brasil. Dentro da fala que foi feita pelo próprio diretor-presidente Arthur Lima, junto com o secretário executivo Marcelo Sampaio, que trouxeram a mensagem aqui, tanto do órgão da EPL, né, como estruturadora de projetos e realizadora do planejamento estratégico, assim como o MINFRA, que é o realizador da política e é materializador disso, junto com as entidades vinculadas. Muito mais que o propósito de trazer um plano e simplesmente um portfólio de ações, o PNL tem a pretensão de apresentar um planejamento estratégico, um pensamento estratégico para o futuro do Brasil. É por isso que a gente tem toda essa preocupação em estar sempre orientado pela política, trazendo dessa vez aqui indicadores que atuam nesse nível, ponto estratégico. Nada do que foi dito aqui ou do que foi feito pelo PL até agora aconteceria se não fosse pela realização dos colaboradores da empresa e o apoio devido das instâncias superiores que nós temos aqui. É por isso que é importante destacar o apoio fundamental e o patrocínio que é dado pelo diretor-presidente, junto com as suas gerências vinculadas, que é a GEORG, com o nosso diretor-presidente Arthur Lima, junto com a GEORG, que é a gerência de organização, Kaiser Pimentel, Patrícia Tilma, junto com a GERIC, que dá o total apoio aqui através da Lia Kunze e a sua equipe. Também o nosso diretor de planejamento, Rafael Benini, junto com a GEMAB, que é conduzido hoje pela Paula Tagliari, junto com a GEPRO pelo Fernando Castilho e Santifeli. Também a diretoria de gestão do diretor Marcelo Caldas tem dado suporte total às atividades do PNL e demais atividades da empresa, por meio do Observatório Nacional, João Paulo Lília e sua equipe, a GELT pelo Diogo Medeiros e sua equipe, e a própria gerência de pessoas, né, na figura da Graziele. E, claro, sobretudo, agradecer a equipe da GPDL, da Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico, na figura dos coordenadores Thiago, Tedson, e, sobretudo, dos técnicos que são as pessoas que colocam a mão na massa, que têm realizado todos esses resultados. O diferencial da EPL é este. Nós realizamos o planejamento de Estado. Nós fazemos aquilo que só o Estado pode fazer, o planejamento e o pensamento estratégico. Também agradecemos aí o Ministério da Infraestrutura, com o patrocínio aí do Marcelo Sampaio na parte de gestão estratégica e, sobretudo, do nosso ministro Tarcísio Freitas, que conduz de forma brilhante a pasta de infraestrutura do governo, e isso tem ficado cada dia mais claro, não só com os leilões que são realizados, mas com todas as atividades que são implementadas em prol da sociedade brasileira. Seguimos juntos na mensagem do diretor-presidente rumo ao desenvolvimento, e a EPL tem uma participação crucial nessa etapa. Então, em nome do nosso diretor-presidente Arthur Lima, nós agradecemos a participação de todos, agradecemos as confederações, CNT, CNA, CNI, CNTA, agradecemos as universidades, aos representantes dos órgãos do governo federal, estadual e municipal e, sobretudo, à sociedade que participou de mais um evento. Muito obrigado, um bom dia de trabalho a todos e até o nosso próximo evento aí, já apresentando resultados do PNL para a sociedade. Muito obrigado.